Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 30 de outubro de 2023. Por que acordos de paz entre Israel e palestinos fracassaram? Parte 2. Em 13 de setembro de 1993, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder palestino, Yasser Arafat, selaram um acordo pela paz no Oriente Médio com um inédito aperto de mão sob o olhar e a mediação do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, no pátio da Casa Branca, em Washington, USA. Esperava-se o fim do conflito de quase um século de duração. Os acordos de Oslo, como ficaram conhecidos, completaram 30 anos sem concretizar a paz prometida. Hoje, a região está mergulhada numa guerra que chega ao 14º dia e já matou mais de 3.700 pessoas. Desde 1948, ano da criação do Estado de Israel, foram várias as tentativas de se chegar a um acordo de paz com os palestinos, mas nenhuma delas conseguiu produzir uma solução duradoura. Quais são os principais obstáculos para a paz? Assentamentos israelenses na Cisjordânia, segundo Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas e doutor e mestre em ciência política, cerca de 650 mil judeus vivem hoje em assentamentos na região da Cisjordânia, áreas que ele define como complexos habitacionais bem estruturados. Mesmo que algum acordo seja celebrado, como o governo de Israel consegue convencer essas pessoas a abandonar suas casas? Ao mesmo tempo, elas não querem fazer parte de um território palestino, de um eventual Estado palestino. Como você resolve essa equação? Questiona. Status de Jerusalém. Há 7 décadas, a cidade é disputada por Israel e Palestina como capital de seus respectivos estados. Para a comunidade internacional, a área deveria ser partilhada entre israelenses, porção ocidental, e palestinos, porção oriental, enquanto Israel diz que a cidade toda, unificada, é sua. Refugiados palestinos. Cerca de 760 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos após a fundação de Israel, em maio de 1948. O êxodo ficou conhecido como Nakba ou catástrofe. Desde então, os refugiados ainda vivos e seus descendentes reivindicam o direito ao retorno, algo que Israel rejeita. Atualmente, a ONU estima em 5,9 milhões o número de refugiados palestinos, distribuídos entre Cisjordânia ocupada por Israel desde 1967, faixa de Gaza, Jordânia, Líbano e Síria. O espírito Joana de Ângeles no livro Entrega-te a Deus pela psicografia de Divaldo Pereira Franco esclarece sobre intolerância e fanatismo. A compreensão e o respeito pelo próximo são os antínomos desses infelizes comportamentos que se tornam comuns entre as criaturas humanas. Ninguém tem o direito de engessar as mentes e os sentimentos alheios nas suas fórmulas, exigindo que se pense conforme lhes é imposto. O tempo da fé cega vai distante, e a partir do momento que o homem e a mulher adquiriram a capacidade do livre-arbítrio, utilizando-se dos tesouros da sua consciência e do seu conhecimento, têm o direito de comportar-se conforme lhes aprouver, desde que a sua decisão não traga embaraços aos demais. Vive-se hoje um período de descobertas e de constatações, igualmente de contestações dos velhos paradigmas que se encontram ultrapassados, e a liberdade de consciência, como de conduta, é uma conquista que honra a civilização. Já não há como retroceder nessa área, e toda a ideia que se pretenda impor sem o valioso contributo da lógica e da razão tende a emurchecer, após o enganoso período de vitória, desaparecendo na voragem do tempo. Ninguém pode deter o curso do progresso e da liberdade. Todos os títeres que o intentaram foram consumidos pelo suceder dos dias e quase todos aqueles que lhes padeceram as injunções penosas puderam fruir depois deles os benefícios dos seus ideais,
que permaneceram fruir depois deles os benefícios de seus ideais, que permaneceram temporariamente esmagados. A intolerância é o gozo de quem a cultiva, e o fanatismo que se lhe une é o fio espuro e perigoso que se movimenta favorecendo a ignorância e o predomínio da força. Quando se é portador de ideais de enobrecimento, possui-se a visão clara da realidade e as duas propostas são oferecidas como forma de desenvolver o progresso, de libertar as consciências do obscurantismo, ampliando os horizontes da compreensão humana em torno da vida, do belo, da harmonia. O idealismo legítimo possui a compreensão de que o êxito do seu empreendimento é conseguido a grande esforço, mediante as demonstrações de sua legitimidade pelo exemplo de equilíbrio de que se faz portador. Quando impõe, por qualquer razão, a sua forma de ser e de compreender, gera conflito e, nesse caso, cria oposição inevitável. Sempre haverá, sem dúvida, opositores no mundo às ideias novas, porque esses que assim se comportam, estão satisfeitos no estágio em que estacionam, e ante os novos desafios tornam-se-lhes naturais inimigos, o que é compreensível. Mas serão vencidos pela força esmagadora dos fatos que se impõem, passado o período de luta e de zombaria que sempre ocorre. Não há, pois razão, nunca, para manterem-se atitudes de intolerância e de fanatismo, porque a vida é feita de bênçãos, de equilíbrio e de beleza. Quaisquer atividades que se apresentem de maneira diversa estão fadadas ao esquecimento, à desintegração. A força do bem e do amor, inata nas propostas de desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas, constitui o dínamo gerador de novas energias para facultar a sua fixação nas mentes e nos corações ao serem informados, passando a cultivá-las com abnegação e entusiasmo. Esse poder que possuem o bem e o amor é imponderável, porque de natureza transcendental, manifestando-se de forma suave e nobre por toda parte. Enquanto a intolerância e o fanatismo geram guerras, a gentileza e a liberdade produzem paz, facultando alegria. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.